Quero convidar os irmãos a pegarem suas Bíblias. Quero começar lendo aqui um texto de João Evangelho, capítulo 5, versículo 39 e 40. Um texto já lido aqui ultimamente, algumas vezes e repetidamente, mas é preciso que nós comecemos por ele para chegarmos onde nós precisamos chegar. João capítulo 5, versículos 39 e 40, que dizem assim: examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Esta é uma palavra que Jesus falou aqui para os líderes religiosos judeus. Não sei se os irmãos já leram com atenção o Evangelho de João, mas este Evangelho ele é bem particular no que diz respeito aos conflitos que o Filho de Deus encarnado enfrentou com relação ao judaísmo, a religião predominante no tempo de Cristo em Jerusalém para o povo hebreu, uma religião que invocava para si o direito de ser nação única e exclusiva de Deus. Então os irmãos imaginem que o povo de Israel, e isso é legítimo, do ponto de vista da aliança do Sinai, isso era mais do que legítimo, porque o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus da aliança do Sinai, de fato fez uma aliança com este povo, com os judeus, entregou para ele os seus oráculos, a sua revelação, enviou os seus profetas. O que ocorre é que os homens não estavam naquele tempo ainda em condições de conhecimento para discernir a vontade de Deus a eles revelada. Isso é muito claro quando o livro de Hebreus, por exemplo, no Novo Testamento, nos deixa claramente o ensinamento de que a revelação de Deus, ela é dada aos homens em níveis diferentes. Nós vemos em Hebreus, no capítulo 6, versículos de 1 a 3, que o apóstolo Paulo, ele diz que Deus concedeu a revelação aos antigos numa perspectiva rudimentar, ou que seja elementar. Se você for procurar entender o que é o rudimentar ou o elementar, lá em Hebreus, é como se fosse numa linguagem infantil, como se fosse o que nós chamamos hoje de beabá. De modo então que o apóstolo também nos diz que chegando então no tempo da encarnação de Cristo, então agora a igreja deve deixar de lado, e essa é a expressão que ele vai usar em Hebreus capítulo 6, versículos 1, 2 e 3, dizendo que nós devemos deixar de lado aquilo que outrora nos era útil, aquilo que outrora era a revelação possível naquele tempo, para então, uma vez deixando para trás esses rudimentos, que nós então avancemos agora para aquilo que é perfeito. Então, a Bíblia Sagrada, que é tão cultuada pelo cristianismo, enquanto um livro sagrado, ela nos ensina. E aqui nós precisamos, já que nós amamos tanto a Escritura enquanto escritos, e amamos tanto a Bíblia enquanto livros sagrados, precisamos então ouvir a Escritura. E isso Paulo também vai dizer lá em Gálatas, no capítulo 4, quando ele diz no versículo 21 em diante: vocês que são da lei, porventura, vocês não ouvem a lei? Vocês não ouvem a lei? Ou seja, como pode vocês terem a lei por premissa e não darem ouvido àquilo que vocês próprios defendem? Ou seja, se nós eu digo, nós cristãos, nós que temos a Bíblia Sagrada como um conjunto de livros sagrados, inspirados por Deus, primeiramente a Moisés, aos profetas e então aos apóstolos, é preciso que nós então ouçamos o que ela própria tem a nos dizer. Porque é possível que, como os judeus do tempo de Cristo, nós criamos uma relação idólatra com a Escritura. Pastor, mas como é que pode ser uma relação idólatra? Ora, veja o texto de Jesus quando ele repreende os judeus dizendo, 39 do capítulo 5, vocês examinam as Escrituras. Ou seja, vocês têm a Bíblia como um livro para ser examinado, para ser estudado. Eles tinham o livro
no caso aqui as escrituras a que Jesus faz referência, é o Antigo Testamento. É o